Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Mais um episódio do SOCESPcast e hoje vamos ter uma edição especial realizada em parceria com a AXE, uma grande aliada nossa aqui da SOCESP, para promover o conhecimento científico e apoiar aí o nosso conteúdo de educação médica continuada. Nosso tema hoje é de um desafio tremendo, né, na cardiologia atual. O tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos explorar com profundidade aqui o que a gente pode fazer, além dos remédios, obviamente, para manejar essa doença aí tão complexa que é a ICFEP, para melhorar a qualidade de vida para os nossos pacientes. Eu sou doutora Carolina Casadei, sou médica do Dante Pazanese, doutora em ciências pela USP, em parceria com o Dante Pazanese, e eu tenho a honra, como convidado hoje, de trazer o professor doutor Antônio Pereira Barreto, que dispensa apresentações, mas ele é médico associado da USP e médico do INCOR. Seja muito bem-vindo, professor, um prazer imenso estar aqui com o senhor. Obrigado, Carolina. Prazer é meu. Muito bom estar aqui com vocês e com essa possibilidade de a gente trabalhar com a SOCESP e com a AXE. É sempre muito bom atualizar, tentar atualizar, num tema difícil como esse da ICFEP, como você bem destacou. Exatamente. E vamos, para começar, já vou começar no fundo aí. Fala uma coisa para gente. O que é ICFEP e como a gente diferencia a ICFEP da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida? Como que a gente diferencia a preservada da reduzida, professor? Explica para gente isso aí. Bom, sim. Primeira coisa importante é que insuficiência cardíaca é uma entidade clínica. O diagnóstico de insuficiência cardíaca é clínico, é botar a mão no doente, conversar com o doente e identificar os sintomas de falência cardíaca, né? Então, que o paciente apresenta os sintomas. Então, é sintoma, ele vai ter dispneia, edema, falta de ar, etc. Você faz o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Fez o diagnóstico de insuficiência cardíaca, a gente estratifica. Então, o que a gente acaba fazendo é pedir um tipo ecocardiograma pela facilidade e vai ver a fração de ejeção. E aí eu divido a insuficiência cardíaca em três grupos: menos que 40, reduzida; 41 a 49, levemente reduzida; e mais que 50, preservada. Então, como é que eu faço o diagnóstico de insuficiência cardíaca? Um quadro clínico de insuficiência cardíaca, um ecocardiograma com fração de ejeção mais que 50. Certo? Essa que é a forma da gente fazer o diagnóstico, né? Mais clínica, insuficiência cardíaca, e Perfeito. aí estratifico pela fração de ejeção. Então, aquilo que a gente aprendeu de anamnese, exame clínico, deitar o paciente e examinar, continua sendo muito importante, certo, professor? Perfeito. Não esquecer de olhar o pescoço e as costas, né? Porque ele estava deitado, tem edema, não tem edema, mas ó, levanta as costas está edemaciada. Tem isso, não é isso? Perfeito. E na visão do senhor, por que o senhor acha que esse diagnóstico está se tornando cada vez mais comum, especialmente em mulheres e em idosos, o diagnóstico da ICFEP? Por que o senhor acha que está cada vez mais comum? Eu acho que o ponto importante é isso que a gente está fazendo, né? Estamos divulgando, né? Porque quando você fazia um ecocardiograma e encontrava uma fração de ejeção maior que 50, você afastava a insuficiência cardíaca, né? Isso, você usava o eco para fazer o diagnóstico de C. Tinha que ter comprometimento cardiológico, né? E agora não, né? Então, com frequência, e por sinal é mais frequente do que a reduzida e a levemente reduzida, né? O paciente tem insuficiência cardíaca, você faz o eco, tem mais que 50, você acaba fazendo o diagnóstico de fração de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, tá certo? E por que ela está sendo mais frequente? Tem ela está associada você falou que é mais frequente nas mulheres, é uma característica da doença, e ela tem uma relação muito forte com a idade também. Os idosos também apresentam mais insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Então, esses dois lados aliados, a nossa população envelhecendo, maior número de mulheres, não é isso? E nós lembrarmos de fazer esse diagnóstico está fazendo com que a gente faça mais vezes que a fração de ejeção preservada se torne mais frequente, né? Perfeito. E também eu acho que cada vez mais a gente vem
aprendendo, né, mais sobre essa doença. Lá atrás ela era caracterizada de uma forma, começou lá só como disfunção diastólica, né, insuficiência cardíaca Isso. diastólica, e isso vem melhorando o diagnóstico cada vez mais. E no ecocardiograma, além da fração de ejeção, né, é importante a gente ver enchimento de ventrículo esquerdo, né, às vezes a pressão diastólica final está aumentada, o átrio está aumentado, sobrecarga, né, de volume ou de pressão aí de certa forma, mostrando que esse coração, embora a fração de ejeção esteja ali preservada, mas ele está sofrendo aí um estresse ao longo aí do tempo, né? Acho que você chamou a atenção desse ponto muito importante, né? A fração de ejeção está preservada, mas para a gente fazer o diagnóstico, a gente procura disfunção ventricular, uma hipertrofia ventricular, o átrio aumentado, ajuda demais, né? Você fechar esse diagnóstico. Então, acho que a gente tem que ter isso em mente e procurar isso, né? Porque daí eu fecho o diagnóstico de preservada. Perfeito. Então a gente parte da clínica, como sempre, né? Desde que a gente Claro, aprendeu na faculdade, aí a gente complementa com o eco, classifica, e aí esses pormenores é importante a gente avaliar no eco também, além da fração de ejeção. E é importante a gente falar também, né, aqui para o pessoal que está assistindo a gente, que a ICFEP e a ICFER, as duas doenças são de extrema gravidade, né? A ICFEP, como o senhor explicou, o envelhecimento da população ela é mais frequente nos idosos, mais frequente em mulheres, e isso a gente precisa tratar porque vai sobrecarregar cada vez mais o nosso sistema de saúde, né? Então é um alerta que a gente precisa deixar não só para o diagnóstico, mas para tratar aí essa doença, certo, com professor? certeza. Perfeito, muito bom lembrar disso, reforçar essa ideia, né? É frequente. Bom, entrando aí agora na questão do tratamento, a gente sabe que o tratamento, a farmacoterapia, né, não para de melhorar e é super importante a gente tratar os nossos pacientes com remédio, que é um pilar do nosso tratamento, sem dúvida nenhuma. Porém, existe alguma questão não farmacológica, algum tratamento não farmacológico que o senhor considera importante que a gente precise fazer para esses pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada? Sim, acho que você faz uma pergunta muito interessante. Na reduzida, a gente tem os quatro fantásticos, que mudaram a história natural, o que a gente não tem na preservada, né? Então, os fatores de risco que estão muito associados, né, as comorbidades estão muito associadas à fração de injeção preservada. Então, acho que tem que valorizar mais esses aspectos, né? E, inclusive, como forma de tratamento, inclusive, para melhorar esses pacientes, né? Então, a gente não pode esquecer do paciente atividade física, ou como a gente estava falando, obesidade, né? São fatores que estão associados e que se a gente tratar esses dados, né, isso, ou, convencer o paciente a fazer mais atividade física, emagrecer, etc., você vai conseguir controlar melhor essa doença e melhorar os sintomas dele, principalmente. Já puxando então para esse lado que o senhor está falando aí, quais são as comorbidades mais relevantes? O senhor citou aí obesidade, quais são as comorbidades relevantes aí que a gente precisa atentar aí, né, para o diagnóstico desse paciente para a gente tratar melhor o paciente que vai fazer parte do tratamento, não só da ICFEP, como da doença de base? O que está relacionado aí? Quais são as doenças? Então, acho que a gente sempre tem que lembrar da diabetes, né? Diabetes está sempre associado com comprometimento cardíaco e a preservada é uma forma importante de manifestação. Fibrilação atrial, né? É outra comorbidade que também, por si só, né? Se a frequência está elevada, já provoca, mas está associada com fração de ejeção preservada também em muitos pacientes. E a gente já tinha falado um pouco exercício físico, né? Isso, então, a vida sedentária, etc., predispõe em parte esse tipo de problema, né? Mas principalmente esses aspectos, né? Hipertensão, né? Acho que vale a pena a Desculpa, gente lembrar também, né? perfeito, é a mais frequente delas, né? Não Isso não é? podia deixar de falar de hipertensão. Insuficiência renal, né? E DPOC, né? DPOC. DPOC também é um leque ali que a gente tem que lembrar para falar que esses pacientes têm uns fenótipos ali, né? Não adianta se a gente querer colocar todos os pacientes de CFEP dentro da mesma caixinha, né? Não, E exatamente. tratar tudo ali. A gente tem que olhar com cuidado. Essas comorbidades, a gente precisa tratar a comorbidade que vem associada, né? Para a gente tratar adequadamente a insuficiência cardíaca. Então, tudo que o professor falou, a gente com certeza não pode esquecer.
O senhor falou da Como a atividade gente. física, perfeito, porque ela entra não só no fator de risco, né, de sedentarismo, como parte do tratamento, né? Então, assim, a atividade física, a reabilitação cardiopulmonar ou a atividade física faz parte do tratamento. Na experiência do senhor, a gente sabe que idealmente a gente gostaria de mandar todo mundo para uma reabilitação cardiopulmonar, né? Mas é mais difícil. É importante a gente orientar esse paciente, olha, o senhor precisa fazer atividade física ou porque muitas vezes o paciente chega para a gente, eu tenho insuficiência cardíaca, falaram para mim que eu não posso fazer exercício, né? Explica um pouquinho isso melhor para a gente, professor, por favor. Então, acho que você tocou no aspecto importante, né? Exercício físico é tratamento da insuficiência cardíaca, não é isso? A insuficiência cardíaca é uma doença, tá tudo bem, o problema cardíaco está lá, mas a periferia faz parte da doença, não é isso? E Exato. quando eu trato o coração, eu estou tratando o coração, mas não estou mexendo na periferia. E a periferia eu melhoro muito com o exercício físico, melhora a vasodilatação, melhora a circulação e melhora a insuficiência cardíaca. Então, exercício não é proibido, é tratamento da insuficiência cardíaca, tá certo? Então, acho que isso é muito importante. Isso que você falou, eu ouço todo dia no consultório. Doutor, foi proibido de fazer exercício, tá certo? Então, e a gente tem que orientar o paciente. E isso outros pontos que você colocou. Não precisa ser na academia, não precisa ser num serviço especializado, não é isso? Então, o que a gente sempre tem que destacar, não precisa estar batendo recorde, não precisa competir com ele mesmo e fazer exercício cada vez mais, né? Mas limita pelo cansaço, tá certo? Então ele faz a cantidade, cansou, para, mas e faz uma programação. Vamos lá, vai ser meia hora que eu vou andar, eu canso eu dou uma parada, mas enquanto eu não completar 30 minutos, eu não terminei minha caminhada, tá certo? Então, fazer o exercício sistematicamente limitado pelo cansaço, se eu não estou fazendo numa academia ou com consumo de oxigênio definido, etc. Mas dá para fazer tranquilamente. E como eu disse, como a gente falou no começo, é tratamento, vai melhorar a periferia desse paciente, ele vai se sentir melhor e melhorar muito a qualidade de vida dele. Perfeito. Professor, e dieta? Faz parte do tratamento desse paciente aí com insuficiência cardíaca? Lógico, dieta é para todo mundo, a gente sabe, mas o que especificamente esse paciente com ISOFEP aí a gente precisa orientar mais de dieta para ele, na opinião do senhor? Então, um dos pontos é aquela história de sempre, né? Eu acho que todo paciente que tem ciência cardíaca tem um tema que está em discussão hoje, o sal, né? Então, porque tem retenção de sal, e hoje o sal deixou de ser um vilão tão forte como era anteriormente, mas se ele é obeso, ele tem que. A obesidade é uma causa da insuficiência cardíaca, é um fator de risco para ela. Então, sim, fazer uma dieta para poder perder peso corretamente, né? Como tratamento dessa insuficiência cardíaca. E tem vários pacientes do tipo assim que emagreceram e curaram a insuficiência cardíaca deles, tá certo? Então, eu acho que é muito importante a gente dar valor para isso de fazer uma dieta bem balanceada e perder peso para melhorar a qualidade de vida dele. E aí, fora isso, a gente às vezes prescreve, às vezes não, né? Com grande frequência a gente prescreve os remédios e a aderência ao tratamento, professor, tanto medicamentoso quanto não medicamentoso, é importante? O senhor orienta os pacientes a questão da aderência no consultório? Sem dúvida, acho que isso é fundamental. Aqui na casa a gente tem uma conversa sempre assim, ó, remédio tomado é aquele tomar, o remédio que funciona é aquele que você toma, não é certo? Se você Tá. não tomar, não adianta, tem lá em casa um monte de caixinha, não é? Então é fundamental que tudo que a gente está falando, prescreve exercício, tem que fazer exercício. Você prescreve medicamentos, tem que tomar o medicamento com a hora correta ou nas doses corretas para que ele tenha realmente a resposta que a gente está desejando que ele venha a ter, para ele melhorar, né? Senão não melhora, não tem dúvida. Perfeito. O senhor lembra, assim, de cabeça, para exemplificar para a gente um caso de Cefep que o senhor tratou, mandou, fez essas mudanças todas aí de estilo de vida, de comportamento, encaminhou para atividade física e esse paciente teve melhor. O senhor falou assim que ele deixou de ter insuficiência cardíaca. Isso é real que o senhor contou para a gente? É um caso real aqui? Não, isso é bem frequente. Acho que tem duas situações que a gente vê com mais. Um é o sedentário, o obeso, que emagrece e melhora, né? Isso, eu acho que ele tem uma qualidade de vida muito melhor. E o outro que a gente vê isso nitidamente é fibrilação atrial também, né? Que é uma das comorbidades aí presentes e que
controlando a frequência, né, melhorando o quadro clínico do paciente, você tem uma melhora espetacular do quadro dele, né? Porque se tem fração de ejeção reduzida, é uma outra doença, mas no preservado, muitas vezes só o controle da frequência cardíaca já vai melhorar bastante o quadro dele, não é isso? Perfeito, perfeito. Queria fazer outra pergunta aí para o senhor. Atualmente, aí, qual que o senhor acha que vem as linhas promissoras agora da parte farmacológica ali, as linhas mais promissoras para tratar a insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada? O que, que o senhor acha aí que a gente tem de pesquisa mais promissora aí no momento? Eu acho que hoje, no fundo, é o ISGLT2, né, que veio, teve confirmação de sua eficácia, né, isso no tratamento da IC, sendo a primeira droga que está definida. Na verdade, ela serve para reduzida, levemente reduzida e preservada, né? Isso é Todas, uma, tem qualquer IC, IC. tem IC, você deveria prescrever uma glifosina para esse paciente, então acho que essa é uma droga que está bem definida. E a outra são os antagonistas do receptor mineralocorticoide. É assim, a gente tem, faz algum tempo, Manuel Canezinho, Múcio e nós, né, fizemos o SAVIC, e na época que a gente Conheço começou, bem, professor. eu sei que você tem, às vezes, é nossa parceira nesse quadro. E no Fui uma das SAVIC, primeiras alunas. é, então, uma das coisas que a gente valorizou muito lá é a espirulactona. Porque eu acho que é gozado, porque a espirulactona, o que hoje pode falar, né? Os russos acabaram não prescrevendo e queimaram a droga, tá certo? Porque quando você tirava os russos do estudo, a espirulactona reduzia mortalidade, reduzia hospitalização. Então, para mim, o antagonista receptor corticoide, espirulactona, funciona nos pacientes. E o Topcat, né? Nos pacientes com fração de ejeção preservada, ela foi eficaz tirando os russos, tá certo? Então, é uma droga de comprovada eficácia. Mas, quando os laboratórios, os pesquisadores acabam falando, não foi eficaz porque não reduziu mortalidade, por conta do número de pacientes russos que não tomaram a medicação, tá certo? Então, para mim, desde os bons tempos do Top Cat, eu já tenho evidência de que a espirulactona é eficaz. E agora vem uma espirulactona turbinada, tá certo? Com menos efeito colateral que a fenilizona. Não é isso? E com ela, houve efeito comprovado também na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Então, acho que hoje a gente tem fortes evidências que o antagonista receptor mineralocorticoide é a droga que deve ser usada no tratamento da ICFEP, né? E junto com o ISGLT2, que também teve comprovação de eficácia, tá certo? Então, acho que Perfeito, se a gente precisar medicar, essas duas drogas poderiam ser utilizadas, né? perfeito. É, então a gente agora, a princípio, então a gente está com um dueto. A gente tem o quarteto fantástico da É, ICFEP e agora o dueto da ICFEP. isso aí, muito bem. E Bem falando um pouquinho colocado. ainda sobre pesquisas, né, e tratamentos, e na linha dos inibidores de GLP-1 aí, Então, semaglutida, tirzepatida, ou por essa família aí, para tratar então esse FEP. é, eu acho que elas são eficazes para tratar a doença, né? Isso. Mas elas não tiveram confirmação de melhorar sintomas dos pacientes, né? Com a mesma intensidade que a gente viu para os ISGLT2 melhorando. Mas está crescendo os números de trabalhos mostrando, né? Mas quando melhorar o tratamento do diabetes desse paciente, etc., eu acabo prevenindo a insuficiência cardíaca, reduz a hospitalização, não é isso? Então, eu acho que é uma nova linha de tratamento que está crescendo aí, que a gente tem que melhorar a experiência para falar. Eu não tenho experiência nela, talvez você tenha mais. É, assim, se o paciente for diabético ou obeso e tiver esse FEP, aí a gente nem questiona, né? Aí eu Aham. acho que já tem estudo suficiente aí, mais de um, inclusive, para a gente que assegura aí o tratamento com semaglutida, por exemplo. Aquele paciente só com ICFEP, eu acho que já tem algumas evidências sim, mas a gente tem mais coisa vindo também, né? Independente aí dele ter obesidade ou diabetes, que seria, senão seria aí o arsenal desse tratamento para o doente. Bom, professor, o senhor tem mais alguma colocação que eu gostaria de fazer, que a gente não abordou aqui desse tema que eu sei que é amplo, né? Envolve muita coisa? Tem mais alguma colocação que o senhor gostaria de fazer?
Não, eu acho que assim, é sempre reforçar, né, a importância de pensar na doença e tentar fazer o diagnóstico, que ele não é simples, né, isso por conta que fração de ejeção vem normal e você deixa de fazer esse diagnóstico. Então, lembrar de procurar os outros dados de alteração do átrio, da hipertrofia, para poder lembrar de fazer esse diagnóstico e muitas vezes, no caso de dúvida maior, fazer uma dosagem de NT para BNP, né, para fechar o diagnóstico da ICFEP. E é aí, por isso que ela está se tornando mais frequente. Na verdade, a gente está enxergando e está conseguindo fazer esse diagnóstico. E do tratamento, né? Por enquanto, como você já destacou, a gente tem duas drogas que podem ser usadas. Um antagonista receptor mineralocorticoide, finerenona, mas também eu acho que o Spiro fica muito bem, e as glifosinas, né, que estão com certeza todas com comprovada eficácia no tratamento da IC, né? Então, de mensagem, assim, se a pessoa dormiu enquanto estava prestando atenção na gente aqui e acordou agora, vai ficar uma mensagem, ela tem que saber, então, fazer o diagnóstico, lembrar da doença, né? Então, diagnosticar a doença e aí saber tratar, que ela não pode deixar de prescrever inibidor do mineralocorticoide, inibidor de LT2 e o estilo de vida, obviamente, aí fazendo atividade física e fazendo uma dieta adequada. Tá certo? Se tivesse uma mensagem, acho que é essa, né, professor? Essa, e reforçar que exercício não é proibido. É, sem Por dúvida. favor, pare de dizer que não pode fazer Por, exercício, é por favor, tratamento. esse mito tem que ser quebrado. Não, 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 não pode, não pode. É, Faz parte é, do tratamento, né? É mas, um pilar do tratamento, a atividade física aí dos pacientes com insuficiência cardíaca, seja ela a fração de ejeção que tenha, né, professor? exatamente, eu acho que isso é fundamental, muito importante. Tá Muito bom? bom. Então, queria agradecer, foi um prazer enorme ter o senhor aqui com a gente hoje, né? Muito obrigada mesmo pela generosidade de estar disponível e compartilhar o conhecimento do senhor com a gente. Agradecemos também a Xê, que foi nossa parceira aí, para que pudesse tornar esse espaço aqui de discussão possível no dia de hoje. E, claro, agradecer aos nossos espectadores aqui que acompanham o nosso episódio da Sociespcast. Esperamos você no próximo capítulo. Até lá!